O agronegócio brasileiro chegou a um ponto em que a força produtiva do campo é maior do que a capacidade tradicional de financiamento do próprio Estado. Segundo estudo da FGV Agro, a demanda de recursos para financiar a produção rural no ciclo 2025-2026 chega a aproximadamente 1,2 trilhão de reais. É um número gigantesco, mas o ponto central é este: os recursos públicos não conseguem cobrir tudo. Eles atendem apenas uma parte dessa necessidade. E é exatamente aí que começa uma mudança estrutural no agro da América do Sul. Durante muitos anos, o produtor brasileiro olhou para o Plano Safra como a grande base de sustentação do crédito rural. E, de fato, o Plano Safra continua sendo uma ferramenta muito importante. O governo ampliou recursos, criou linhas, manteve programas para custeio, manteve investimento, armazenagem, sustentabilidade e agricultura familiar. Mas a realidade é que o agro brasileiro cresceu tanto, se modernizou tanto e passou a exigir tanto capital que o financiamento público sozinho já não acompanha mais a velocidade do setor. Hoje, o produtor precisa financiar sementes, financiar fertilizantes, defensivos, máquinas, irrigação, armazenagem, logística, tecnologia, seguro, energia, correção de solo, compras de terras, expansão de área, industrialização e exportação. E tudo isso acontece num cenário de juros altos, de garantias mais rígidas, custos acessórios elevados e uma pressão cada vez maior sobre pequenos e médios produtores. Ou seja, produzir no campo fica mais sofisticado, mais caro e mais dependente de capital. E quando o crédito tradicional começa a ficar limitado, o mercado privado ganha espaço. Por isso, instrumentos como CPR, CRA, LCA e FIAGRO passaram a ser cada vez mais importantes. Eles conectam o produtor, a indústria, os investidores e o mercado de capitais. Isso mostra que o agro brasileiro está entrando numa nova fase, uma fase em que não basta apenas plantar e colher, é preciso estruturar financiamento, reduzir risco, melhorar gestão e buscar eficiência fora da porteira. Mas existe um ponto que quase ninguém está olhando com atenção. Essa pressão de financiamento no Brasil também abre espaço para uma discussão regional. E é aqui que entra o Paraguai. O Paraguai não entra nessa história como substituto do Brasil. Isso precisa ficar muito claro. O Brasil é uma potência agrícola mundial com escala, com tecnologia, com mercado interno, com exportação forte e produtores altamente profissionalizados. Mas o Paraguai pode entrar como uma plataforma complementar para o agro brasileiro e para empresas que querem reduzir custos, industrializar, exportar e operar num ambiente tributário mais simples. Enquanto o Brasil enfrenta uma demanda bilionária por crédito, uma carga operacional elevada e um sistema tributário mais complexo, o Paraguai oferece algumas vantagens competitivas que chamam a atenção de investidores. Oferece impostos mais baixos, energia competitiva, localização estratégica no Mercosul, produção agrícola relevante e incentivos fiscais voltados à industrialização e exportação. O ponto principal é entender a diferença de modelo. No Brasil, o grande desafio do agro é financiar uma máquina gigantesca. No Paraguai, a oportunidade está em usar um ambiente mais leve para agregar valor. Em vez de olhar apenas para a fazenda, é preciso olhar para toda a cadeia, para armazenamento, para processamento, esmagamento de soja, produção de óleo, farelo, ração, proteína animal, biocombustíveis, logísticas, trading, exportação e indústrias ligadas ao campo. O Paraguai já tem uma base agrícola importante. A soja, o milho, a carne, a produção de grãos, a energia e a agroindústria fazem parte da estrutura econômica do país. Em 2026, a economia paraguaia começou o ano com forte dinamismo, com crescimento do PIB e avanço relevante da agricultura. Isso mostra que o país não está parado. Pelo contrário, o país está tentando se posicionar como um país de produção, de transformação e de exportação. Agora, quando falamos de incentivos fiscais, a conversa fica ainda mais interessante.
O Paraguai ele é conhecido pelo sistema tributário mais simples, muitas vezes chamado de modelo 10-10-10, 10% de IVA, 10% de imposto de renda empresarial e 10% de imposto de renda pessoal. Além disso, há imposto sobre dividendos e utilidades com alíquotas específicas para residentes e não residentes. Para quem vem de um ambiente como o brasileiro, onde a carga tributária e a burocracia pesam muito no planejamento empresarial, essa simplicidade pode ser um diferencial importante. Mas o ponto mais forte para empresas exportadoras é o regime de maquila. Nesse regime, uma empresa pode operar no Paraguai voltada à exportação com tributação única de 1% sobre o valor da operação dentro das regras do programa. Além disso, o regime permite benefícios sobre importação de insumos, sobre matérias-primas, sobre equipamentos utilizados no processo produtivo. Para uma empresa ligada ao agro, isso pode fazer muita diferença. Imagine, por exemplo, uma empresa brasileira que trabalha com máquinas agrícolas, com peças, com implementos, com processamento de grãos, com embalagens, com rações, com alimentos, com biocombustíveis ou com produtos derivados do campo. Em vez de olhar apenas para o Brasil como centro de custo e financiamento, ela pode estudar o Paraguai como uma base industrial complementar. Produz no Paraguai, aproveita incentivos, usa energia competitiva, acessa mão de obra local, exporta para o Mercosul e outros mercados e ainda se aproxima de regiões agrícolas importantes. Outro incentivo importante é a Lei 60/90, voltada a investimentos de capital nacional e estrangeiro. Ela pode oferecer benefícios para a importação de bens de capital, de máquinas e de equipamentos, dependendo do projeto aprovado. Isso conversa diretamente com o agro, porque o campo moderno precisa de tecnologia, de mecanização e de infraestrutura. Quem montar uma planta de processamento, uma indústria de alimentos, uma operação logística ou uma estrutura de armazenagem pode encontrar no Paraguai um ambiente interessante para reduzir o custo inicial de implantação. E aqui está a grande conexão com o estudo da FGV Agro. Se o agro brasileiro precisa de 1,2 trilhão de reais e o crédito público não consegue financiar tudo, o empresário do setor precisa pensar de forma mais estratégica. A pergunta deixa de ser apenas onde eu consigo o crédito mais barato e passa a ser como eu consigo minha operação para depender menos de crédito caro, pagar menos impostos dentro da lei, reduzir custos operacional e aumentar margem. Essa é a mudança de mentalidade. O agro do futuro não será vencido apenas por quem produz mais. Será vencido por quem estrutura melhor. Quem tem crédito mais inteligente, quem usa seguro, quem acessa mercado de capitais, quem industrializa, quem exporta com planejamento, quem transforma commodity em produto de valor agregado e quem entende que a América do Sul pode ser uma plataforma integrada e não apenas países separados competindo entre si. Para o produtor brasileiro, isso não significa simplesmente pegar tudo e mudar para o Paraguai. Isso seria uma análise simplista. O que faz sentido é estudar caso a caso. Alguns produtos podem seguir 100% no Brasil, outros podem usar o Paraguai para abrir uma empresa de exportação, outros podem criar uma indústria complementar, outros podem usar o país para logística, para armazenamento, para trading, para processamento ou para planejamento patrimonial e empresarial. Tudo depende do tipo de operação, do volume, do mercado de destino, da estrutura societária e da segurança jurídica do projeto. Também é importante dizer, incentivo fiscal não é mágica. Maquila, Lei 60/90, residência fiscal, abertura de empresa e planejamento tributário precisam ser feitos com contabilidade, com documentação, com operação real e orientação especializada. Não adianta olhar só para a alíquota e esquecer o compliance. O Paraguai tem vantagens, mas exige estrutura correta. Quem faz de qualquer jeito pode transformar uma oportunidade em problema. Mesmo assim, o movimento é claro. O agro brasileiro está ficando grande demais para depender apenas do crédito público. O mercado privado vai ganhar mais importância.
O seguro rural vai ser cada vez mais decisivo, as finanças sustentáveis vão crescer e países com ambiente tributário competitivo, como o Paraguai, podem se beneficiar dessa nova fase, principalmente se conseguirem atrair agroindústrias, atrair capital estrangeiro e atrair empresários que buscam eficiência. No fundo, a notícia do 1,2 trilhão de reais não fala apenas sobre falta de dinheiro. Ela fala sobre uma virada de modelo. O Brasil continua sendo gigante no campo, mas o custo de operar esse gigante está aumentando. E o Paraguai aparece como uma alternativa regional para quem quer produzir, para quem quer industrializar e exportar com uma estrutura mais enxuta. A grande oportunidade está na combinação. O Brasil com escala, com tecnologia e mercado, o Paraguai com incentivos, com energia, com localização e tributação competitiva. E quem entender essa conexão antes pode sair na frente nos próximos anos. E se você acompanha o nosso canal CPO Digital, já sabe, aqui nós olhamos o Paraguai não como promessa fácil, mas como oportunidade real para quem estuda, se planeja e faz tudo dentro da lei. O agro está mudando, o crédito está mudando e a forma de investir na região também está mudando. Por isso, se você quer saber mais sobre o Paraguai, quer saber mais sobre investimentos, sobre residência, sobre empresas, sobre impostos e sobre oportunidades na América do Sul, se inscreva aqui no nosso canal e deixe seu comentário e acompanhe os próximos vídeos porque este tema ainda vai crescer muito.